materialidade, a definição mesmo de materialidade aplicada para sustentabilidade, ela veio da parte de contábil, né? Da parte de contabilidade mesmo, mas materialidade é quando ela tem a qualidade daquilo que é material, ou seja, é a tendência para valorizar apenas aquilo que é de ordem material. Então, o que é a materialidade? O que é aquilo que é de ordem material? É aquilo, basicamente, que é importante, né? Então, se eu abrir algumas definições aqui no direito, ela é a comprovação objetiva e concreta da existência de um delito, ou seja, ocorreu alguma coisa, uma coisa que é importante. Se eu pegar aqui na materialidade de contabilidade, ele diz que omissões ou declarações inexatas de itens são materiais se elas puderem, individual ou coletivamente, influenciar decisões econômicas. Ou seja, uma omissão, você omitiu alguma coisa e ela influencia, você fez um relatório, você omitiu alguma coisa desse relatório, e essa coisa que você omitiu, influencia as decisões econômicas, a nível de contabilidade, é porque aquele assunto que você omitiu, aquele item que você omitiu é material. Então, partindo do princípio de que a materialidade ela é o que é importante, aqui para a auditoria, para fins de normas, auditoria, materialidade para execução de auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor, né? Ou seja, é aquilo que é relevante, tá? Aquilo que é importante, aquilo que traz valor, tá? Então, com essa definição de materialidade, que a gente aplica essa materialidade, esse conceito de materialidade para gestão ESG. Então, quando a gente leva materialidade para gestão ESG, a gente tem que separar o que é importante para a empresa com relação à gestão de sustentabilidade ESG. Fazendo um disclaimer aqui, eu estou misturando aqui os termos sustentabilidade e ESG como se fosse uma coisa só, mas elas não são. As outras lives eu detalhei um pouco mais isso, mas basicamente eu misturo aqui porque o termo popularmente está sendo utilizado principalmente para as médias e pequenas empresas como se fosse uma coisa só. Mas não é. ESG está mais voltado para mercado financeiro, e sustentabilidade é muito mais amplo e está voltado para desenvolvimento sustentável de fato. Mas considerando que a empresa busca ser sustentável, e esse buscar ser sustentável a gente está categorizando como ESG, eu estou usando como se fosse uma coisa só, não sendo. Então, dito isso, quando a gente está buscando desenvolver a agenda de sustentabilidade de uma empresa, nós precisamos separar o que é material. Nós precisamos identificar o que é material, ou seja, identificar o que é importante. E identificar o que é importante é justamente o processo de materialidade ou o processo de obtenção dos temas materiais. Então, aqui eu acabei de explicar o que é materialidade e vou dar o exemplo aqui da Braskem, tá? Agora estou para o item 2. Então, aqui, se vocês botarem aí materialidade Braskem no Google, vocês acham esse site, ele é público, ele é bem interessante sobre vários temas de sustentabilidade que a Braskem usa como, assim, desenvolve, né, a estratégia de sustentabilidade dela. E aqui fala sobre os aspectos, como que ela fez a materialidade, como que ela fez uma pesquisa. Eu vou entrar no mérito disso depois, não agora. Aqui agora eu estou tentando dar o exemplo do que é materialidade. Então, aqui, na Braskem, tem a matriz de materialidade da Braskem. Essa matriz de materialidade, ela organiza os temas da empresa. E dá para perceber que na matriz tem temas que estão dentro dessa voltinha aqui e tem temas que estão fora dessa voltinha aqui, desse círculo aqui. E o que está dentro dessa voltinha está bem explícito aqui, que são temas materiais. Então, quando a gente está fazendo a materialidade de uma empresa, ou seja, está fazendo uma pesquisa para buscar os temas materiais, quando a gente diz que a gente está fazendo isso, a gente está buscando identificar justamente esses temas que são os temas relevantes. Mas como que eu identifico esses temas que são relevantes? Obviamente, eu tenho que ter uma lista maior, mais extensa, que a gente da Hazel chama de temas relevantes, não materiais, mas relevantes, porque a partir dos temas que eu identifico como relevantes para aquela empresa, eu vou poder, de alguma forma, identificar, e eu vou explicar essa alguma forma depois,
quais são os de fato materiais, né? Então, quando a gente está falando de materialidade, significa que são os temas que foram selecionados como importantes a partir de vários outros temas que não foram materiais, mas que você, de certa forma, analisou também, para identificar que não são materiais, né? Então, esse exemplo aqui da Braskem deixa isso muito claro, né? Ele faz uma matriz de materialidade e, basicamente, o critério de seleção desses temas materiais foi em função de uma pesquisa de grau de importância desses temas para as partes interessadas e o grau de importância desses temas, grau de impacto, né? Para a Braskem. Então, dá para ver que tem uma classificação aqui, e os que foram importantes de um certo nível, tanto para os interessados, que são os stakeholders, né? Quanto para a Braskem, que é o desenvolvimento econômico da empresa, foram considerados como temas materiais, né? Então, basicamente, quando você está fazendo uma identificação de temas materiais, você faz um trabalho de materialidade, você pode construir essa matriz de materialidade, porque essa matriz de materialidade vai te dar uma informação de quais são os temas que podem ser considerados como materiais, ou visualmente, né? Para você poder selecionar os temas que são materiais. E é bem interessante aqui que ela traz uma perspectiva também de eixo, né? Então, a gente tem diferentes temas aqui, que é do eixo ambiental, que é o verdinho, a gente tem diferentes temas azuis, que é do eixo social, a gente tem diferentes temas que são cinza, que é do eixo de governança, né? Do E, do S e do G. Então, ela também classifica esses temas com relação ao eixo ESG. Tem empresas hoje que classificam com outros eixos, entre aspas. Então, às vezes, você pode ver uma materialidade, uma matriz de materialidade, classificando com temas relacionados a stakeholders, temas relacionados a, enfim, alguma classificação superior dos temas, ou seja, eu agrupei vários temas numa classificação e podem ter outras classificações. Aí, seguindo o tradicional, assim, o mais padrão, é o E, o S e o G, tá? Então, esse exemplo é bem legal, porque ele traz também essa perspectiva da matriz de materialidade, ele traz a perspectiva da criticidade. Então, aqui nessa matriz, dá para ver que ela tem algumas criticidades, né? Vermelhinho, aqui é a materialidade, né? E aí a gente tem a materialidade que é crítica, é alta, moderada e baixa. Essa matriz aqui, basicamente ele está dizendo que os temas que estão nesses quadrantes aqui, nesses quadradinhos, é um tema que é crítico, os que estão no laranja mais claro, é uma criticidade alta, os que estão no amarelo mais claro, uma criticidade moderada, o que é no verdinho é uma criticidade baixa. Então, visualmente, você consegue identificar como é que estão essas criticidades da materialidade. E aí vem o princípio de, beleza, como que eu classifico esses temas materiais aqui? Como que eu cheguei nessa matriz aqui? Qual foi o princípio que eu usei para dizer que esse tema aqui ele é muito crítico, ele tem uma relevância muito alta para a empresa, para a Braskem, e também a relevância muito alta para partes interessadas. Aqui entra a pesquisa de materialidade, né? Então, é necessário ter uma pesquisa, e aqui, essa classificação dupla que nós temos aqui, de grau de importância para a Braskem, grau de importância para as partes interessadas, é o que a gente chama de dupla materialidade.